um vídeo aqui no canal. Gente, hoje a dica que eu vou dar para vocês talvez seja uma das dicas mais importantes de toda e qualquer marmoraria. Talvez uma dica que até muitos marmoristas têm dúvida a respeito disso, né? A respeito do que eu vou falar aqui hoje, que são a durabilidade de cada material e para que eles servem. Essa dica talvez seja uma das mais importantes que a gente vai ter aqui no canal, principalmente para quem é leigo de pedra, né? Porque é leigo na arte do mármore, mas para muita gente também que já tem experiência, como arquitetos, decoradores, né? E próprios marmoristas, enfim, muita gente tem dúvida em qual material, o que pode ser usado, em que área, principalmente quando a gente fala de cozinha. Né? Na cozinha a gente trabalha com muitos produtos corrosivos, como limão, vinagre, o próprio molho de tomate, vinho, Coca-Cola, coisas que podem danificar o seu material se ele não for um material adequado para a cozinha, para esse uso. Então eu estou aqui hoje para explicar sobre esses materiais aqui. Eu limitei em 6 as opções, porque são as mais utilizadas no mercado e são as mais conhecidas também. E eu vou dissertar sobre essas aqui, né? Quais as durabilidades e quais as utilidades de cada uma. Vamos começar aqui pela principal, talvez a mais resistente, automaticamente a mais cara. Esse material é uma lâmina porcelânica que hoje vocês conhecem por marcas. As mais famosas são a Decton, a Neolite. Esses materiais, eles são fabricados sintéticos, só que eles são materiais que não têm resina na composição. São minérios de rochas prensados. Esse material, a composição dele é formada por minérios de rochas prensadas a 25 toneladas e dessa forma elas são difundidas uma na outra e ela não precisa de resina na composição. Por isso, esse é o material mais resistente do mercado, porque você pode trabalhar a panela quente em cima, que ele não vai deteriorar. Um material que, se trabalhado fosco, ele não risca, ele tem uma alta durabilidade contra riscos, ele não absorve manchas de caneta, molho, enfim, não absorve nada. Então é um material, se você quer durabilidade, quer tranquilidade na sua cozinha, você vai usar muito. Se você pretende investir um pouco mais, mas ter tranquilidade para ter uma pedra praticamente com zero manutenção o resto da vida, esse é o material, tá? São lâminas porcelânicas. Ele é parecido com porcelanato, só que ele é mais resistente, mais durável, geralmente mais espesso, né? Ele é mais grosso e são materiais que podem trabalhar panela quente e não tem absorção, certo, gente? Agora a gente vai passar para o quartzo. O quartzo é um material que já é trabalhado há aproximadamente 10 anos. É um material que também tem extrema resistência para cozinhas. Por quê? Ele, diferente da lâmina, ele é um material que tem resina na composição. Ou seja, ele é um pó de quartzo. Quartzo, para quem não sabe, é a rocha mais resistente que a gente consegue extrair da natureza. E o quartzo difundido aqui com a resina da composição do material, ele dá um material extremamente uniforme, né? Você consegue essa uniformidade dele todo branco, ou preto, ou colorido, enfim. E esse material também não tem absorção e também não reage com produtos corrosivos da cozinha, né? Você foi trabalhando com vinho, suco de uva, Coca-Cola, molho de tomate, faca, né, passando em cima, material extremamente resistente. Você não vai ter problema nenhum com esse material nesse sentido. As únicas restrições desse material são panela quente direto sobre o material. Panela quente sobre o material
é complicado, porque não é que você vai tirar a panela do fogo, se você vai esquecer e vai colocar a panela quente em cima da pedra e o material vai derreter. Nada disso. O material tem extrema resistência. Porém, como ele tem uma resina na composição dele, essa resina, com a repetição, você tirando panela quente, colocando sempre no material todos os dias, essa repetição vai fazer com que o material amarele, ele vai queimar a resina do material. Então ele não pode ter exposição ao sol, ou seja, nem pensar em colocar área externa, janela, enfim, nem pensar. Só para cozinha, bancada, áreas internas, né? Áreas que ficaram cobertas, você vai ter um material de extrema resistência. E claro, ter um cuidado no dia a dia. A única coisa que pode danificar o material do uso doméstico é caneta piloto. Eu digo porque a gente já testou tudo isso e a gente tem propriedade no que a gente fala. A caneta piloto ela risca o material e a tinta da caneta ela penetra e é muito difícil você conseguir tirar. Só que ninguém usa uma caneta piloto na cozinha. Então, para cozinhas, banheiros, bancadas, enfim, o material é o segundo melhor nessa questão de resistência. Você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Certo? Quartzo, está explicado. Então, essa segunda melhor opção. Terceiro material, quartzito. Como eu disse, o quartzo é um material extremamente resistente, ou seja, ele é composto por quartzo. O quartzito é parecido na resistência com o quartzo, só que a diferença é que esse é um material natural. O quartzito é extraído da natureza. Ele é um material extremamente resistente, mais denso, inclusive mais resistente que o próprio granito. Porém, é um material que pela composição ele é meio arenoso. Então o material ele tem absorção, tá? Como qualquer pedra natural, ele vai absorver se não trabalhar uma impermeabilização. Então sempre que a gente vende material claro para bancada, de cozinha principalmente, precisa ser feita uma impermeabilização para que o material não absorva e não fique aquele resíduo de gordura, manchado, molho de tomate, enfim. Todos esses detalhes que podem absorver na pedra. Então é um material que você não vai riscar, é um material que na verdade ele vem sendo trabalhado comercialmente de poucos anos para cá, de 3, 4 anos que ele vem entrando novamente para o mercado. Então é um material de alto custo por ser um material exótico, é um material exclusivo, né? É um material que dá um desenho diferenciado na rocha. Então hoje o mercado está aceitando esse tipo de material pela resistência e pela beleza do material. É um material que está extremamente em alta e ele é muito resistente. Então assim, se você trabalhar uma impermeabilização em cima do material, ele vai resistir contra a absorção. Dado isso, você dificilmente vai ter um problema com o material. Aí o pessoal fala, o quartzo não pode pôr panela quente, mas a pedra pode. Negativo, não pode colocar panela quente em cima da pedra. O pessoal, os mais antigos falam, eu tenho um granito em casa, eu sempre coloquei panela quente. Você pode não perceber, mas o granito ele vai abrindo microfissuras quando você coloca a panela quente. O quartzito é a mesma coisa, eu vou chegar lá no granito. O quartzito é a mesma coisa. O quartzito, se você colocar uma panela quente nele e é uma pedra fria, se você pegar um dia muito frio e colocar uma panela muito quente, ele pode trincar o material, ele pode quebrar a sua pedra. Então é sempre bom evitar ter um descanso de panela do lado do fogão para você poder apoiar essa panela num descanso e não danificar seu material. Dessa forma também é um material que vai durar o resto da vida, tá? Como todos eles vão durar se você tiver uma manutenção adequada. Granito, galera, granito com certeza é o material mais vendido para a cozinha, até pelo custo-benefício, né? Um material bem resistente, né? Extremamente resistente. Eu deixei aqui o granito preto, né? Deu esse contraste, mas com certeza o granito preto é o mais vendido. Eu vou explicar por que também. O granito é um material à base de sílica e ele tem uma extrema resistência para a cozinha. Ele não risca, dificilmente você vai quebrar o material com algum impacto. Material muito bom mesmo para a cozinha.
Porém, quando se trabalhar com granito claro e não impermeabilizado, como por exemplo a maioria das pias que se compram em depósito, são materiais claros que não tem impermeabilização, e aí quando você molha, por exemplo, coloca um copo molhado, ele fica aquela marca do copo na pedra, porque ele absorveu. Então, exatamente por isso, o granito preto ele é muito mais difundido para a cozinha, muito mais vendido para a cozinha. O preto, o verde ubatuba, são materiais escuros, que eles sim, também têm absorção, mas são materiais que não mostram absorção, porque por ele ser mais escuro, né? Material que não tem como ficar mais preto, por exemplo. Então, é um material que, no caso do granito escuro, ele é um material fechado de carbono na sua composição. Então, todo mundo acha que não mancha, mas sempre que aqui na Santuri a gente vende o granito preto, a gente avisa. Precisa se evitar o contato com produtos alcalinos, que na cozinha seria, por exemplo, o limpa-alumínio, aquele limpa-alumínio que você usa para arear a panela. Nem pense em usar aquilo num granito escuro. Você vai perceber que a sua pedra ela vai esbranquiçar e vai perder o brilho, né? Vai ficar com aquele fundo branco. Outro produto que pode danificar um granito, que a gente já teve experiências em obra, é o thinner. Imagine que você vai fazer uma pintura na sua cozinha, você molha uma estopa de thinner para limpar um pincel, como a gente já viu numa obra, e coloca em cima da pedra, automaticamente ela vai ficar branca. Esses materiais eles queimam o carbono da pedra escura e aí deixam a pedra esbranquiçada, feia a aparência, parece inclusive uma mancha da pedra. Mas é isso, essa dica que eu posso dar para vocês. E assim como no quartzito, evita o contato com panela quente no granito, tá? Ele pode resistir, assim como o quartzo também vai resistir durante um tempo, mas a repetição vai abrindo microfissuras no material. Se o material vai ficando fosco, onde apoia a panela, se não for uma temperatura muito alta, e se for uma temperatura muito alta, pode quebrar também. Tá bom, gente? Aqui, esse é o granito, é um Aglo Stone, é um branco prime. Todo mundo conhece aí no mercado como branco prime. O branco prime é muito parecido com o quartzo branco. A composição é a mesma, é pó de pedra com resina. A diferença é que o pó de pedra do quartzo é um quartzo e o pó de pedra do prime é um mármore. Ou seja, o mármore é um material muito frágil. Ele risca fácil, é um material que em contato com limão, vinagre, ele vai corroer. Então, o branco prime, muita gente pergunta, arquitetos, profissionais, eu posso usar branco prime em cozinha, lavanderia? Não, a Santuri não instala pedra prime em cozinha e lavanderia, a não ser que seja um mostruário, alguma coisa que não vai ter uso. Mesmo assim, a gente tem uma restrição muito grande nesse sentido, porque é um material que, por ter a composição de mármore, ele risca muito fácil. E tem uma vantagem com relação ao mármore, que esse material, por ter resina, ele não penetra. Então, por exemplo, dificilmente você vai ver o material escurecer em alguma das partes. Vamos supor que você coloque ele em um lavatório, que a gente vende muito lavatório de branco prime, e aí você está usando no dia a dia, você não vai ver ele escurecer. O que você pode ver, se por exemplo, fui limpar a pedra e caiu cândida na pedra, a pedra ela vai ficar fosca onde caiu esse produto. Ele não vai ficar colorido, por exemplo, ele não vai absorver um sabonete líquido, cor de rosa, por exemplo, ele não vai cair na pedra e manchar a pedra de rosa. No mármore isso pode acontecer. No prime isso não vai acontecer. A única coisa que acontece no prime é ele ficar fosco quando ele tem contato com produtos corrosivos. Tá, gente? Então, branco prime só para lavatórios e acabamentos que não terão contatos com produtos alcalinos. Por exemplo, cozinha, né? Lavanderia, que tem produtos mais químicos. Tá? Então, só lavatório, gente, de preferência, banheiro, ok, mas uma limpeza sempre com produtos neutros. Depois eu vou fazer um outro vídeo para ensinar vocês como cuidar de cada material, tá, gente? E aqui é um travertino, que a gente já disse lá no Instagram que não é mármore,
mas ele é conhecido como mármore também. Ele é um calcário puro e eu coloquei ele aqui porque ele tem a mesma resistência do mármore e já serve na explicação. O mármore ou o travertino são materiais de extrema nobreza, porém de extrema fragilidade também. Então esses materiais, o mármore, o travertino, tem que se evitar o contato com qualquer tipo de produto corrosivo, né? E no caso, por exemplo, de lavatório, tem que se trabalhar uma impermeabilização em cima do material também, porque essa impermeabilização vai manter o seu produto pelo menos impermeável. Não vai cair aquele sabonete líquido cor de rosa e deixar a sua pedra rosa, de maneira nenhuma. Ele tem essa prioridade, se for o caso, se você impermeabilizar, você não vai ter esse problema, tá, gente? E no caso do mármore, tem uma vantagem também com relação às outras pedras, tá vendo? Você pensa que não, mas também tem uma vantagem. Para quem gosta de cozinhar, essa dica. Mármore, ele é excelente para resfriar chocolate, resfriar massas, porque o mármore, por ele ser um material mais poroso, ele vai absorver mais rápido a caloria e vai dar um choque térmico no chocolate, por exemplo. O granito, por exemplo, quando você joga um chocolate, ele também dá um choque térmico, só que é um material que demora mais para esfriar. O mármore esfria mais rápido, tá, gente? Então fica essa dica também aí. O mármore tem essa vantagem por ele passar a caloria mais fácil. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer uma lareira, né, alguma coisa que vai ter uma temperatura mais alta, excelente o mármore para esse tipo de coisa. É um material que aceita um pouco mais de temperatura e não dilata tanto como um granito, ele aceita um pouco mais essa temperatura, mas é claro, sempre tem que trabalhar uma impermeabilização, no caso de um lavatório, uma banheira, e no caso de uma lareira, trabalhar com uma fita de isolamento térmico, que aí vai fazer qualquer produto durar mais. Tá bom, gente? Então, hoje essa é a dica que eu posso dar para vocês. Eu espero que tenha sido de grande utilidade. E se for, gente, compartilha com quem você acha que pode ser útil, seus amigos, suas amigas, que pretendem construir ou reformar e tem essa dúvida. Profissionais da área também, como arquitetos, designers, engenheiros. Tenho certeza que isso vai ser muito útil para todos vocês, tá? No dia a dia. E se tiver alguma dúvida, chama a gente no particular que a gente também pode esclarecer e ajudar vocês. E se tiver dica de vídeo, manda pra gente que a gente grava aqui também para esclarecendo para vocês, tá bom, gente? Nosso intuito aqui é sempre ajudar. Um beijo para todo mundo, até a próxima. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para os próximos vídeos, que esse ano a gente vai voar e ajudar todo mundo a trabalhar com pedra, tá bom? Até a próxima, gente!